Estamos a 24 dias da eleição para presidente, senador e governador, deputados estaduais e federais. Então a gente já está, né, na reta final praticamente da campanha eleitoral. E aí eu não quero fazer uma pergunta que a gente estava fazendo aqui, de praxe, que era o que é que justificaria sua candidatura. Mas eu gostaria que o senhor começasse elencando os pontos que o diferem dos demais candidatos que estão no mesmo pleito disputando com o senhor. Qual é a diferença que o senhor vê entre o senhor e eles? Suas propostas, suas ideias e ideias. Olha, o Astério, Rutenberg, Vanglese e Narciso. É difícil você falar de si mesmo, porque acho que a gente tem sempre que colocar a humildade na frente, né? Mas o eleitor vai saber fazer a escolha a partir do que ele viu, do que ele ouviu, dos debates. Eu procuro sempre fazer a minha parte. Por onde eu passei, trabalhei sempre com dedicação, procurando dar o exemplo. Fui 8 anos da Secretaria de Planejamento, sendo 4 como secretário adjunto. Cuidei do orçamento do Estado, dos convênios que o Estado teve com o governo federal, cuidei dos primeiros contratos com o Banco Interamericano, com o BNDES, conheci o Acre todo, porque éramos nós que trabalhávamos no planejamento das obras e das parcerias que o governo tinha com as prefeituras e também com o governo federal. Depois fui convidado pelo governador Binho para ser o diretor-geral do DERACRE. Foi um grande desafio na minha vida, eu tinha 29 anos. A estrada parava em Sena, Madureira, a BR-364 completa agora, se não me engano, 50 anos que começou a ser aberta. E nós levamos até Cruzeiro do Sul, com muita dificuldade, uma obra complexa. Fizemos todas as pontes até Cruzeiro, temos agora o desafio da ponte de Rodrigues Alves, mas as maiores pontes do Purus, Benvira, Tarauacá, Juruá, os aeroportos de Santa Rosa, Jordão, Taumaturgo, Porto Walter. Trabalhamos em duplicações, em obras, em avenidas, em Assis Brasil, em Capixaba, governador de Mundo Pinto, em Assis Brasil, a Raimundo Chaá. Trabalhamos em duplicações em Rio Branco, como a própria Avenida Ceará, Pernambuco, o Senador Guiomar também foi duplicada. Tivemos obras em vários municípios, em Cruzeiro do Sul com a Avenida Mâncio Lima, em Mâncio Lima com a Avenida Japim. Foi um período onde a gente asfaltou mais de 300 quilômetros de ramais. Foi um trabalho intenso no DERAC. Depois fui convidado a ser candidato a prefeito de Rio Branco. E eu procurei como prefeito ser como eu sempre fui, simples, estar todo dia na rua, sem frescura. Não precisei andar de carrão, nem virar bacana para ser prefeito. Enfrentamos grandes desafios como as enchentes, mas também não fiquei dentro do gabinete. Fui para a rua conversar com as pessoas. Procurei fazer a minha parte, sempre sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Construímos 28 unidades de saúde. Sou o prefeito que mais construiu unidade de saúde. Agradeço a Deus, povo de Rio Branco e as parcerias que tivemos com a presidente Dilma. Tivemos a oportunidade de cumprir um compromisso de vida com a educação, Narciso, com 5 mil vagas abertas, 14 creches entregues e agora atingimos a 3ª maior nota do país. Duplicamos avenidas, construímos 60 equipamentos esportivos. Então, eu procurei sempre por onde passei fazer o meu melhor, do meu jeito, aquilo que eu tenho no meu coração. Tenho uma origem humilde, venho de uma família simples, estudei a vida inteira escola pública. E o que eu tenho a oferecer para as pessoas é o meu trabalho, é o meu jeito de ser. Então, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo? Esse é o Marcos Alexandre. Eu não sou um personagem na campanha e na campanha eu não sou diferente do que eu sou durante o tempo todo, porque a campanha deixa as pessoas parecidas, né? Todo mundo agora toma um cafezinho, vai para a rua, conversa com o eleitor. Eu procuro ser a pessoa que eu sempre fui antes da campanha, durante a campanha e depois. Esse é o seu perfil? É o meu perfil. Deixa eu fazer uma pergunta vontade, né? Nesse contexto ao Marcos Alexandre. À vontade. Marcos Alexandre disse que na guerra propriamente dita, que embora a disputa política é uma guerra, mas só que na guerra propriamente dita só se morre uma vez. Na guerra política se morre várias vezes, se ressuscita e morre. Na guerra, diz que na guerra propriamente dita, a praça conquistada não deixa de ser objetivo. É tanto que Napoleão se perdeu quando foi conquistar a Península Ibérica. Mas a minha pergunta, tudo que você disse aí, eu subscrevo embaixo. Você foi um eficiente secretário, foi um eficiente diretor de DERAC, foi um eficiente professor. Coisas passadas. Qual é a perspectiva que você abre para os eleitores lhe fazer de você governador? Futuramente, porque o que você disse, todo mundo sabe que é verdadeiro. Você não, é uma memória, né? História, uma memória, né? Está na memória. Mas o eleitor vê muita expectativa. E na política, essa palavra mudança, ela às vezes é venenosa.
Porque o eleitor não vê que a mudança pode ser para pior. Eu quero que você analise esse contexto. Olha, Narciso, primeiro que o Astério falou do que diferencia um candidato do outro. Né? Por isso que eu falei que é até difícil você falar da sua história de vida, mas eu procurei abrir o meu coração aqui, porque quem está em casa está aproveitando esse momento para tomar a sua decisão. E nós estamos falando de uma decisão muito importante. Você leva minutos para votar, e são 6 votos esse ano, mas são 4 anos de consequência. Vamos lá para a terra do Astério, Brasileia. A oposição chegou em Brasileia depois de 8 anos de trabalho e dedicação da prefeita Leila. Brasileia bem cuidada, com as coisas funcionando. Disse, tem que mudar, tem que mudar. Mudou, mas a mudança não foi para melhor. Brasileia sofreu 4 anos e chamou de volta a Frente Popular. Isso aconteceu em Brasileia, em Epitaciolândia e aconteceu em Chapuri. Nenhum dos prefeitos eleitos da oposição naquele período foram candidatos à reeleição. Nenhum deles. Nenhum deles. E a Frente Popular voltou a governar os 3 municípios. E está governando bem. E está governando bem. Então, o que você está colocando é porque algumas coisas precisam mudar, e eu também quero. Eu quero a boa mudança, só não quero mudar para pior. Só não quero andar para trás. Nós ouvimos o Acre todo. Eu aproveitei o período de abril até julho, Narciso, que é a chamada pré-campanha, e colocamos o pé na estrada, fomos conversar com as pessoas. Andei o Acre todo. Tem municípios que eu fui 3, 4 vezes. E não fui com muita gente, não. Fomos eu, Jorge Viana, o Ney Amorim, lideranças, presidentes de bairro. E fomos ouvir as pessoas. O nosso plano está construído para responder essa pergunta. Quais são os novos desafios? O que o Marcos Alexandre se propõe a fazer? Quando os candidatos apresentam cada um seu plano, o que fica é quem está mais capacitado, preparado, tem mais experiência para fazer as ações que se propõem. Os desafios do momento, porque como você falou, a política tem essa situação de vai e volta, né? Mas para esse momento, que o Brasil está há 3 anos com PIB, 2 anos com PIB negativo, e ano passado, se não fosse algumas regiões do país, o PIB ia ser negativo de novo. Nós não saímos da recessão, a crise política está instalada. Temos um déficit previdenciário, que eu vi que o Rutenberg já vai perguntar, que eu vi nas anotações dele, de quase 40 milhões por mês. Nós não temos mais fundo previdenciário. Então, nós temos uma situação fiscal que, se o governador não tomar medidas, não continuar a política de austeridade, de investimento, a gente pode ter um desequilíbrio fiscal e aí até atrasar contas essenciais. Isso tudo está colocado agora para discussão. A perspectiva de atrasar salários, ela é real? Ó, se não tomar... Perspectiva, futuro. Um governante pode todo ocorrer? Mês o Estado retira 37 milhões, 38 milhões da receita corrente líquida para completar a folha de pessoal. O Acre hoje tem 33 mil servidores ativos, 15 mil servidores inativos. Os inativos, aposentados, eles dobrou o número nos últimos 8 anos, que é principalmente o pessoal que entrou ali na época do Nabor. Estão aposentando, cumpriram a parte deles, trabalharam e agora merecem aposentadoria. Mas são 48 mil servidores na folha, 33 mil ativos, 15 mil inativos. E todo mês, para completar a folha dos inativos, tem que tirar da receita corrente líquida 38 milhões. O ideal era ter um fundo previdenciário. Que eu não vou entrar no mérito que no passado ele foi sacado, porque o cálculo atuarial ele passa de 30 anos. Então, está colocado. Se tomar medidas que não for as melhores medidas de planejamento, organização, crescimento econômico, controle dos gastos, você pode sim comprometer a folha. E se comprometer a folha, aí o comércio, o funcionamento das coisas. Candidato, ainda nessa questão da Previdência, como o senhor bem disse, são 38 milhões, essa média pelo menos de 2018, né? Isso. Desses 6 primeiros meses, com 48 mil pessoas recebendo pela Previdência. E esse seria um dinheiro que nós poderíamos estar utilizando em vários outros setores. O senhor fala, nós precisamos planejar de maneira prática, o senhor sendo eleito, o que pode ser feito, pensando, claro, nos que até hoje, como o senhor disse, já deram a sua contribuição, mas também pensando naqueles que futuramente terão direito também à sua aposentadoria, para que nós não tenhamos, por exemplo, um Acre Previdência totalmente falido. Olha, Rutenberg, salário é questão de honra. A Frente Popular mantém os salários em dia desde que assumiu. São 5 governos consecutivos. 99, desde 99. São mais de 240 folhas de pagamento pagas em dia desde que o Jorge assumiu. Mas nem sempre foi assim. Antes do Jorge Viana assumir, nós recebemos salários atrasados. Não vou ficar no mérito falando de quem não está aqui para se defender. Então, foi uma realidade. Com a Frente Popular, os salários são pagos em dia. A economia nossa, ela apresentou um crescimento. O próprio IBGE disse que nós saímos de 1,8, 2 bilhões para 14 bilhões.
Agora nós precisamos dar um novo salto. A economia, você não pode aprovar nenhuma alíquota para vincular o fundo de previdência. Narciso conhece bem, trabalhou Nós temos uma questão legal que você não pode mais vincular. O recolhimento patronal está no limite, 14% que é feito, o recolhimento que é feito pelos servidores que estão na ativa. Só tem uma saída, crescer a economia. Para crescer a economia, nós temos proposta objetiva, revisão do zoneamento, para que a gente possa criar mecanismos para desburocratizar o licenciamento. Nós temos uma região nossa aqui que concentra mais de 70% do desmatamento, que é Acrelândia, Plástico de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Capixaba. Nós temos que oferecer para o produtor, nós temos 2,3 milhões de hectares de áreas abertas, 150 mil são áreas de agricultura. Então nós podemos dobrar a área de agricultura e ainda vamos ocupar menos de 15% do total das áreas abertas. E nós estamos ainda falando na integração lavoura-pecuária. É grão, se quer produzir milho, se quer produzir soja, não importa. O importante é que a gente produza. A nossa proposta também é unificar as secretarias em uma só, Secretaria de Produção e Abastecimento. Hoje nós temos SEAP e SEAPROF. As secretarias são divididas pelo tamanho da produção. A proposta nossa é unificar. Claro que com isso nós teremos corte de custos também. Sim. E em cada município tem um local só, que trate do licenciamento, assistência técnica e da defesa sanitária animal e vegetal. Seria o único escritório para o produtor bater na porta e ter todos os serviços do governo. Isso também vai economizar custo e vai facilitar a vida do produtor. O desafio é crescer a economia. Nós temos também a necessidade da reforma da legislação industrial. A nossa legislação, a Lei 1358, 1359, 1360, está completando quase 20 anos. A realidade é outra hoje. Então nós precisamos incentivar a indústria, mas uma coisa que eu quero deixar claro é que o governo não vai construir indústria. Nós vamos incentivar a indústria, trabalhar em ramal, porque nós estamos precisando melhorar o trabalho de ramal, crédito, né? Incentivar os distritos industriais. Para mim, a solução para a questão previdenciária é equilíbrio das contas, austeridade e crescer a base econômica nossa. Aproveitando, candidato, uma pergunta com relação ao seu plano de governo, já que a gente abordou um pouquinho, né, esse cenário. Foi feito por 58 especialistas, né? 5 mil pessoas, né, entre aplicativos, participação de aplicativos e reuniões, e foi elaborado em 38 páginas. A pergunta é, o que o senhor elege de mais importante no seu plano de governo e como que o senhor pretende cumprir tendo um orçamento tão amarrado quanto o nosso? Olha, nós procuramos ouvir todo mundo. E o aplicativo foi uma ferramenta, porque a tecnologia está aí, né, Narciso? Não tem jeito. Então, as pessoas mandaram propostas. Nós tivemos os seminários, as oficinas, eu fui pessoalmente. Então, as pessoas se manifestaram, escreveram e mandaram o aplicativo. Então, hoje nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, houveram muitas boas propostas. Esse é um aspecto. O outro é que o nosso plano tem 3 eixos bem claros. Desenvolvimento, juventude e segurança pública. Nós temos a questão do desenvolvimento, abordei agora há pouco da economia, sim, mas tem a parte social. Continuar os avanços na educação, já que nós atingimos o 5º lugar do 6º ao 9º ano e o 9º lugar do ensino médio. Então nós temos propostas para expandir o ensino de tempo integral em todas as regionais, construir mais 2 colégios militares, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, já que foram implantados os 2 primeiros aqui em Rio Branco. Temos também a formação profissional e o nosso foco vai ser Plácido de Castro e Manoel Urbano, na área do ensino, por conta da situação econômica dos municípios. Então o ensino continuará, o CRI, o programa aqui de línguas, estudo de matemática, todas as ações continuam. O Quero Ler, que nós estamos bem pertinho de chegar à meta de zerar o analfabetismo, mas tem que dar sequência ao EJA. Então o eixo do desenvolvimento social, temos a questão da segurança pública, que é uma prioridade não só do Acre, mas do país. É um tema central da nossa campanha aqui no Acre e em todas as campanhas, porque nós temos uma situação da segurança, não sei se nós vamos abordar aqui mais para frente, mas a segurança, hoje eu participei da reunião com os 23 governadores, é uma situação nacional e o Acre sofre muito pela rota do narcotráfico e nós temos propostas também para a área da segurança bem objetivas. E juventude, criação da Secretaria de Esporte, voltar às leis de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, programa Bolsa Estágio, incentivar o primeiro emprego que está previsto na legislação. Nós temos que trabalhar também com a formação, a oferta de curso superior nos municípios que ainda não tem. Nós tivemos recentemente em Jordão
e Santa Rosa. Eles pediram que nós novamente levássemos o ensino superior para esses municípios e aonde não tem. Agora, nós fizemos isso dentro de um calendário de 4 anos. As ações de fomento à economia, para crescer a economia, as ações que a gente tem hoje prevista de repasses constitucionais, que é o caso da educação e da saúde com os fundos, nós fizemos os estudos e o que está proposto é o que, na nossa visão, é possível ser executado. A gente vai para o intervalo, eu só quero fazer um comentário e já deixar introduzido o próximo assunto. Por exemplo, quando se fala em continuidade, né? O senhor deu sequência praticamente à gestão do prefeito Angelim. Mas não dá para dizer que a sua gestão é uma continuidade, uma continuação da gestão do prefeito Angelim, porque não foi. O senhor tem um estilo diferente, o senhor implementou muito, eu fui vereador por 2 mandatos, sei de como foi a nossa gestão e a sua. Então, tem uma ideia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o que é que pode ser diferente também, que o senhor quer construir de novo, que a Frente Popular tem essa proposta de renovação, né? Esse é um dos temas. E o outro, o senhor que tem conhecimento de causa, o que é que ocorre, por exemplo, com obras que hoje a oposição critica, que não foram concluídas aqui no Acre, como o pronto-socorro, tendo como exemplo e até o Hospital Regional da região de Brasília, que ainda não foi completamente construído, ok? Eu acho que é importante para esclarecer para a população. Vamos ao intervalo, voltamos já.